Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe o teu dia, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que está em João capítulo 6, o versículo 40, que diz assim: Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O texto que lemos, era um diálogo de Jesus com os judeus. E os judeus questionavam muitas coisas a Jesus e houve um questionamento. E esse é o título da nossa mensagem de hoje, da nossa meditação, Como agradar a Deus? Foi a pergunta que eles fizeram a Jesus. Como agradar a Deus? Então, a Jesus diz a eles justamente o que lemos. Esta é a vontade dele. E se vocês querem fazer a vontade dele, vocês precisam crer em mim, que sou enviado dele. Só que os judeus conheciam a origem de Jesus, conheciam os caminhos que Jesus percorria, de onde ele nasceu, de quem era filho, e eles pesavam muito isso. E outra coisa que eles tinham é uma teimosia muito grande, e nós estávamos estudando, eu estava estudando sobre qualidades e defeitos das pessoas, e teimosia é um defeito que as pessoas têm, às vezes, que significa também insistência. Insistência tem o lado bom dela, que é você perseverar naquilo que você acredita, insiste em completar aquilo que você começou. Esse é o lado bom. Mas tem a teimosia, que é a insistência em permanecer naquilo que está errado, e isso é mal. Nós, às vezes, somos educados e mal educados desde a infância a pensar muito em nós. Olha, meu filho, você não vai andar com fulano, porque esse fulano não faz bem a você. Então, você é centro. Às vezes não somos ensinados a crescer e a servir aos outros. Olha, quando você vê alguém errando, meu filho, tente ajudá-lo. Tente falar com ele que não está correto o que ele está fazendo e que ele precisa de conselhos, que ele precisa buscar um adulto para aconselhar, uma pessoa conhecedora, experiente para aconselhá-lo. Mas não, nós aprendemos desde criança a evitar e correr e não conviver, não se misturar, não ir ali, não fazer isso, não fazer aquilo. E quando crescemos, temos a nossa adolescência ou vamos começar a nossa idade adulta, aí somos aconselhados assim, não case com fulana, não namore com fulano, porque ela não fará você feliz. Você de novo vira centro, Você vira alvo, é você o mais importante. Tudo tem que concorrer para o teu bem, E os judeus estavam neste caso. Os judeus pensavam que eles eram muito especiais e que eles eram centro. Eles eram centro e acabou. E que Deus estava a serviço deles. E acreditavam nos ensinamentos que vieram bem de Moisés, mas passando de tempo a tempo, chegaram a eles de forma errada, ao ponto de acreditarem que quem desceu o maná do céu foi Moisés e não Deus. Então, eles afirmavam, categoricamente, Moisés nos deu o maná do céu. E isso não é o que a Bíblia diz, não é o que eles precisavam aprender. Então, nós, com nossas teimosias, que é um defeito, de sermos teimosos, às vezes, para o lado errado, nós deixamos de ter os benefícios de Deus. E o título é Como agradar a Deus. Agradar a Deus, Jesus ensinou, você precisa deixar de ser centro. Você precisa olhar para o centro da vontade de Deus. E Jesus diz, a vontade de Deus, ao me enviar, é que vocês me recebam.
e me recebendo, então eu possa, e crendo em mim, eu possa dar vida eterna a vocês e vos ressuscitar no último dia. Mas para Jesus explicar isso, Jesus explicava que ele era o Filho de Deus, ele era o pão da vida, ele era o verdadeiro alimento que desceu do céu. E eles, então, por conhecer as suas origens, esse aí é um filho de José, filho de Maria, os irmãos dele, as irmãs dele, não vivem aí no nosso meio. Quem é este para dizer-se Deus? Para dizer que é filho de Deus, que é enviado de Deus? E eles não aceitavam que Jesus era maior do que Moisés, maior do que Abraão. E esse era o problema, porque eles não conheciam a vontade de Deus de fato, e por não conhecê-la, não sabiam como agradar a Deus. Meu querido e minha querida, nós precisamos entender isso. As instruções, os ensinamentos errados da nossa vida nos levam a nos afastar de Deus a cada dia, a estar longe de Deus achando que estamos agradando a Ele. Então, com as nossas mazelas, com a nossa má vida, com os nossos maus procedimentos, nós achamos que estamos bem. Que se nós somos felizes, agrada a Deus, porque Deus nos quer feliz. Mas Deus não quer você feliz da forma errada. Deus não quer você nos teus vícios. Deus não quer você nos teus pecados. Eu sei que tem pessoas que me assistem e que depois de ouvir a mensagem, abrem a cervejinha e toma, ou fuma o seu cigarrinho, ou talvez fuma até a sua droga, talvez saia para prostituir, para um relacionamento fora do casamento e tudo, voltando à velha vida. E com isso está desagradando a Deus. A mensagem não o alimentou em nada, porque a vida precisa mudar na medida que nós temos conhecimento de Deus. Onde o evangelho chega, onde Deus chega, há transformação. E se a pessoa não está sendo transformada, é sinal de que ela não está se alimentando. Por isso nós temos a nossa dieta física e a dieta espiritual. A dieta física é para o benefício do nosso corpo físico, mas a dieta espiritual é justamente buscarmos a Deus, buscarmos a palavra de Deus, uma orientação de Deus e irmos tirando esses venenos que entram nos nossos corpos, que é a bebida, o cigarro, os pecados de corrupção. Isso vai deteriorando a nossa alma, isso vai nos diminuindo e nos enfraquecendo e nos afastando de Deus a cada momento. Então não adianta ouvir a mensagem e não ser praticante da palavra de Deus. Você precisa ler, acreditar e praticar. É o que Jesus falou. Vocês precisam me receber, mas não só receber, crer também. E crer é sinal de obediência. Não adianta você dizer que crê em Deus, ou que serve a Deus, ou que você é escolhido como filho dele e dizer-se filho de Deus, coisa que não é. Se você pratica pecados, você não é filho de Deus. Se você tem prazer no pecado, a Bíblia diz que você não é filho de Deus, que você faz aquilo que o teu pai quer que você faça. Então, se você anda pecando, se você gosta de pecar, se você gosta dos seus vícios, gosta da sua bebida, gosta do seu cigarro, a Bíblia diz que quem te influencia isso é o teu pai, o diabo. Então, a Bíblia diz que se você quer agradar a Deus, seja filho dele, pois um filho busca agradar o seu pai. E como você vai buscar agradar a Deus? Buscando a Jesus, reconhecendo somente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou falando de santo, eu não estou falando de nenhuma outra imagem de escultura feita por homem. Eu estou falando de Jesus e dos ensinamentos de Jesus. Você quer ser realmente filho de Deus e ser ressuscitado no último dia para ir morar com Deus? Você precisa viver agradando a Deus, deixando as coisas desse mundo e deixar você e eu, devemos deixar de ser centros para fazer de Deus, da vontade de Deus, centro da nossa busca, centro da nossa vida. E se fizermos isso, se centralizarmos Cristo em nós, se buscarmos ser cheios do Espírito Santo de Deus, então saberemos como agradar a Deus. E Ele se agradará das nossas atitudes e nos abençoará. Então, os ensinamentos passados criou teimosia nos judeus. Não deixe que os ensinamentos passados na tua vida faça de você um homem e uma mulher teimosa. Sirva a Jesus,
conheça Jesus de perto e não de longe, e todas as bênçãos que descem do céu virão até você, porque você estará então agradando a Deus. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Abraço meu, pastor Riva Martins. Deus seja contigo nesse dia, no nome de Jesus.